Estamos começando mais um Tô Sem Papel podcast, né? Nessa tarde recebendo um convidado especial, né? Indicado por outro convidado, Rodrigo Passini. Obrigado pela indicação do Marcelo e obrigado por ter aceito num dia tão corrido, né? Para você estar aqui, veio para Prudente, acabou de chegar de viagem. Muito obrigado. Tô Sem Papel tem o propósito de ajudar as pessoas a se transformarem, né? Em especial, as pessoas da nossa área, da área da comunicação, do marketing, do empreendedorismo. Marcelo, aqui a gente não apresenta o convidado e por isso a gente queria te deixar muito à vontade para você colocar os pontos que você considera mais relevantes sobre você e a sua história. Poxa, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Poder falar do Walking para mim é sempre muito gratificante, porque é um projeto que eu acredito muito, né? E eu invisto um tempo e uma energia muito grande para que ele possa acontecer em diversas cidades, inicialmente pelo Brasil. Então, eu sou Marcelo Arruda, sou advogado por formação, mas hoje eu trabalho basicamente com consultoria de inovação nas mais diversas áreas, nos mais diversos setores, através do Walking e também lá em Assis, na FEMA, que é uma faculdade, né? Por onde, inclusive, eu sou aluno formado pela primeira turma de Direito. FEMA e Assis, né? Isso, a FEMA fica em Assis, eu sou um dos consultores que ajuda a conduzir o Hub de Inovação por lá, né? Participo de diversos projetos, né, como Startup Weekend, TEDx, te ajudei a organizar em São Paulo, no Allianz, ajudei a organizar em Bauru. Estou muito envolvido nesses movimentos, né? Epicentro, Hacktown, são coisas que eu gosto muito e que eu, né, tento participar, seja como colaborador, seja ajudando na curadoria, convidando participantes, palestrantes, e assim a gente vai construindo uma carreira nessa área de inovação desde 2014 e 2015. Nossa, e sensacional isso, né? Porque, como você disse, né, o nosso podcast também a gente fala de transição de carreira, a gente fala sobre esses percalços que acontecem no meio, né, digamos assim, da jornada, né? Então, como você bem disse, você é advogado, só que você não atua diretamente sobre isso, né? Você utiliza essa expertise, claro, mas de uma maneira de inovação. E nós estamos aqui, né, só para lembrar que a gente está nos estúdios do Inova Prudente aqui, né, em Presidente Prudente, São Paulo, e são poucas as cidades, acho que você vai poder dizer mais do que nós aí, né, que tem um espaço reservado para esse celeiro de inovação, né. Queria que você falasse um pouco a respeito disso, já que você tem tantas cidades que você participou, queria que você contasse um pouco sobre essa prospecção, digamos assim, e como isso funciona. Então, a gente é acessado, né, o Walking ele não é ao contrário. Entendi. A gente não tem nada que a gente passa. Entendi. A gente deixa as pessoas nos acessarem. Então, por exemplo, como nasceu o WT em Teresópolis, no Rio. Igual o código aberto, né? As pessoas já entram. Até a gente. Teresópolis. Teresópolis nasceu aqui em Prudente, pra você ter uma ideia. Eu conheci o Gerson, que é corretor da Remax. Ele é um master franqueado. E aí ele falou: poxa, Marcelo, precisávamos levar isso aqui lá para Teresópolis, porque eu sou de Teresópolis. Eu falei: entendi. Me apresenta alguém de lá que a gente vai fazer. E aí ele me apresentou a irmã dele, eu já tinha um outro amigo por lá, e aí a gente conduziu e realizou um evento do WT por lá. Uma edição do Walking aconteceu lá, graças a ele ter nos apresentado aqui em Presidente Prudente. Então a gente é muito orgânico, a gente não tem esse negócio de a gente fica. Não. Tanto é que você entra no site, se você entrar lá na rede social, você vê que não tem muita coisa. É meio. Né? Mas foi super legal, que eu vejo que as pessoas participam e tem um espaço deles ali, né? Eles podem também, não sei se eles podem publicar alguma coisa, mas parece uma rede social. Achei interessante por conta disso o site de vocês também, né? Sim, então tem as fotos, né, das pessoas. Esse é uma rede social mesmo, é o que você falou. É uma rede social. walkingtogether.com.br é uma rede social do Walking. É exatamente isso. E como é que faz para entrar? Então, a gente fala de redes sociais aqui, né? Tem que participar de uma edição. Para você poder ir para a rede social, você tem que ter participado de uma edição. Entendi. A gente ainda não está com ela finalizada, então a gente está em testes, por isso que não tem, né? Muitas vezes eu falo, que nem o Léo, já participou de uma edição. Mas por que eu não entrei ainda? Porque a gente ainda está fazendo testes com algumas pessoas para a gente poder validar algumas questões, para depois a gente convidar todo mundo que já participou para vir para dentro da rede. E me conta uma coisa, assim, o estudo do direito é muito formal, né? Algo normalmente ligado à tradição, então assim, são pessoas que se conectam bem com a tradição. O que te fez buscar esse viés da inovação conectado com o empreendedorismo? O que estimulou você a fazer
Essa virada, e é um desafio, né? A gente vê, principalmente, a gente vê muitos advogados e não é todos eles que têm esse viés realmente inovador, que quer ali transformar, de repente, um ecossistema, ou empreendedorismo, enfim, até porque a maioria dos cargos são públicos, né? Então, assim, legal, fala um pouco sobre isso, né? Porque... eu acho que a sua fala vai no sentido, só para tentar expressar melhor, né? A gente olha para o direito, e geralmente quando você conversa com pessoas profissionais do direito, advogados, enfim, eles sempre estão olhando para trás, né? O que aconteceu, como aquilo foi interpretado. Acho que até mesmo pela área mesmo. É inevitável, eu acho. Né? Assim como você pega o historiador, o jornalista, ele pode ter inovação, pode, mas ele tá olhando para trás. E a inovação, geralmente, ela ignora muito dos padrões para poder justamente quebrar alguma coisa e fazer algo novo, né? Como foi essa disrupção para você? Na verdade, em 2014, eu tive a oportunidade de participar do curso do Fórmula de Lançamento do Érico Rocha. Legal! Sim. E aí, quando eu participei, eu falei, cara, existe um outro mundo, porque até então eu não conhecia. Eu tinha vindo de processamento de dados, eu fiz o segundo grau técnico em processamento de dados em Barra do Piraí, quando eu morei no Rio de Janeiro. Certo. Eu nasci em São Paulo e morei um período no Rio. E aí, meu segundo grau foi um segundo grau técnico em processamento de dados. Entendi. E aí, quando eu vim para cá, né, pro interior de São Paulo, que a família do meu pai é de Cândido Mota, ele falou, pô, faz direito, também. Faz o direito, que o direito é bom, abre portas. E acabei fazendo direito. Não era muito o que eu queria, mas acabei fazendo. E aí, cara, quando eu fiz o direito, eu gostei, comecei a exercer, comecei a advogar, trabalhei num cartório de registro, tudo. Falei, cara, legal isso aqui. Só que até então, nunca tinha tido esse contato. E aí, quando eu realizei o curso do Fórmula de Lançamento, e aí eu fui para São Paulo, participei do encontro ao vivo, cara, aquilo mudou minha cabeça. Aquilo falou, cara, existe um outro mundo, existem outras possibilidades, existem outras coisas que você pode fazer. E aí, cara, aquilo me deu muito ânimo. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Vou entender como é que eu vou fazer essa transição, essa virada. E aí, cara, comecei a tentar trazer para o interior um pouco de tudo que eu conseguia ver fora. Que legal. Porque eu tinha que viajar para fazer, né, para participar das coisas que a gente, né, Hacktown em Santa Rita do Sapucaí, né, os grandes eventos que acontecem nessa área de marketing digital, de comunicação, geralmente estão fora, né? São Paulo, Rio, Floripa, o RD Summit, que é um evento incrível. Nossa. Então, cara, aí eu comecei a viajar e eu falei, cara, como é que eu consigo trazer um pouco disso para cá? Como é que eu consigo? E aí comecei a juntar pontas, juntar amigos, conversar, criar movimentos, criamos o Empreende em Assis, comecei a participar, como eu te falei, do TED, em outras cidades, entender como é que a gente podia, né, entender os bastidores para tentar buscar um pouquinho para cá do que a gente via fora. E aí a gente começou a trazer, né? Sensacional. Nossa, e eu vejo lá realmente o evento é muito. Acho que eu vi alguns vídeos até de antes da pandemia, né? E super animados. Eu queria perguntar assim, como é que funciona esses eventos? Eu não participei, por isso que eu vou perguntar, tá? O Léo já participou. Eu vou ficar aqui em silêncio para que essa pergunta seja respondida por ele. Seja respondida, né? Mas eu queria saber assim, se tem algum modelo desses eventos, o que você tem feito ali, ou é segredo, não sei também. Como é que funciona tudo isso? Não, o Walking ele é muito aberto, ele é muito dinâmico. Nós fazemos o Walking na pegada de tipo assim, o que tem de bom que está acontecendo que a gente pode trazer para dentro do Walking. A gente não tem problema nenhum em copiar. A gente copia mesmo. Então, por exemplo, tem o Sobe no Caixote, que é um quadro que acontece dentro do Walking que veio do Epicentro. Certo. A gente copia e cita a fonte. Pô, a gente copiou o Epicentro. Inspira a ciência, né? Sem claro. problema nenhum. Por que não, né? Qual é o problema? Porque o Walking, o que é o Walking? O Walking é basicamente um encontro onde a gente reúne amigos para falar sobre inovação e tendências, para comendo uma boa comida e bebendo uma boa bebida. Nossa. Por isso que a gente sempre escolhe bares e restaurantes para fazer, porque fica mais fácil. Por quê? Porque o nosso piloto, né, a pessoa que nos ajuda na cidade, ele não pode ter trabalho. Porque a gente acredita muito que a gente já tem muitos compromissos. Sim, então você já tem compromisso muitas vezes com a família, com os pais, às vezes com os negócios, muitas vezes com a faculdade, às vezes está fazendo um mestrado, doutorado, um MBA. Então você já tem muitos compromissos. Então o Walking, ele vem com essa pegada de ser um negócio muito descontraído. Tanto é que eu te ligar e você fala assim, Marcelo, não posso porque eu tenho um compromisso no dia. Eu vou falar, Tarcísio, numa próxima edição, se você tiver agenda, vai ser um prazer ter você com a gente. E não vou falar para você, não, desmarca o seu compromisso e vem participar do Walking, não. Entendi. Primeiro, o que eu falo? Quem não participa, quem tá perdendo. Quem perde é quem já tá, começa né? por aí. Mas, tipo assim, só que eu não falo isso pra pessoa. Jamais. Eu seria indelicado de falar isso pra pessoa. Sim. Mas todas as pessoas que participam do Walking têm experiências incríveis. E a gente tem muitos relatos disso, né? Então, muito embora a gente não fique pesquisando. As pessoas que vêm, muitas vezes numa próxima edição, e aí elas trazem alguns relatos incríveis de coisas que aconteceram por conta do WT.
Não, justamente, eu vejo alguns vídeos, né, também desse pós-venda, digamos assim, né, que é todo vídeo que aconteceu no evento, aquele resumo, né, e realmente a gente vê muitos empresários, a gente vê realmente professores, a gente vê profissionais da educação também, eu acho que é um grande mix de áreas e profissionais, né, que também precisam estar linkados ali, né. Queria perguntar um pouco também a respeito. Quais são os frutos que você tem tido até desde então, né? Porque a gente viu, lógico, você já abraçou aí grande parte do Brasil, né? Mas eu queria que você elencasse algumas coisas assim que, nossa, que sucesso, ou então, por exemplo, nossa, esse fruto aqui eu tenho ali com um carinho, sabe? Sim. Você pode falar algum projeto, alguma coisa nesse sentido, fruto desse projeto? Sim, sim. A gente tem um case de sucesso dentro do Walking, que é o Vox2U. Não sei se você já ouviu falar da Vox2U. Sim, A nossa. Vox2U nasceu dentro do Walking Together. Jura? Cara, Que legal. inclusive a gente estava com... A gente estava com a Carol, com a né? Carol, Ela trabalha exatamente, na essa semana franquia passada. daqui. Eu sou péssimo pra nome, eu fiquei procurando. Eu acho que é Carol. É Carol assim, mesmo, eu é também Carol. sou terrível para nome. E a gente tava conversando, ela tava contando um pouco da história, né? Uhum. Ela não mencionou esse aspecto particular, porque é um detalhe bem significativo, mas localizado, né? Eu acho que ela não sabia disso. Ela falou que surgiu, tal, e aí expandiu como franquia. Tem mais de 100 Nossa, franquias, né? enorme Mais de o 100, case, né? 100 pontos no Brasil. E assim, é um produto muito específico, né? E crescer assim exponencialmente num modelo tão legal, né? Tem um colega nosso que trabalha lá também como professor, e ele contou um pouco, legal, isso eu não sabia, surgiu dentro do UOL. Exatamente, o Luiz Fernando Câmara, que é o fundador. Certo. Então, um dia, se vocês quiserem convidar ele é super solícito, tranquilo, vem, ele é muito, muito bacana. Você vê uma coisa puxa a outra, né? A gente já tá fazendo esse serviço aqui, né? Sim. Não, e tem muitas coisas. Aquilo que eu te falei, o Walking, ele proporciona muitas coisas incríveis, né? A gente tem um exemplo de Bauru. Bauru, a gente convidou para ser nosso prato da casa um promotor de justiça, que é o Dr. Enilson Comono, Legal. que, entre outros projetos, ele tem um projeto que chama Wise Madness, onde ele anda de skate com jovens e fala sobre cidadania, sobre uma série de coisas. Uau. Cara, é um projeto incrível, entre outros projetos que o promotor, né, o Dr. Enilson, tem. E é um cara super, super bacana, ele veio, falou com a gente, e aí beleza, foi embora, tranquilo. Na edição seguinte, que aconteceu em Bauru, a gente fez no mesmo restaurante, que é o Taiyu. E aí, a hora que eu tava chegando no Taiyu, o Gustavo me chamou, falou, pô, Marcelo, precisava te contar uma história. Eu conhecia o Enilson, conhecia os projetos do Enilson, mas eu nunca tinha sentado para conversar com o Enilson. E graças ao WT, a gente sentou aqui, ele estava jantando no final com a esposa e com uma filha, ou um filho, e aí a gente começou a conversar, nos organizamos, 30, 40 dias depois fizemos um encontro aqui, reunimos algumas pessoas e arrecadamos mais de R$4.000 para a instituição dele, para ajudar o projeto. Tá entendendo? Então são coisas que eu só fiquei sabendo, por quê? Porque a gente fez o evento seguinte no mesmo restaurante. Se a gente tivesse mudado de restaurante, para você ter uma ideia, pode ser que eu nem saberia, né? Exato. Então são essas coisas que o Walking proporciona muitas vezes, né, de gerar negócios, de gerar receita para uma instituição. Então a gente tenta sempre fazer isso, né, entender como é que a gente consegue unir pontas, unir empresas, muitas vezes negócios, que é o que você falou, às vezes está aqui em Prudente, tem um produto que você utiliza de fora que na verdade tem pessoas daqui que fazem, que você fala, nossa, mas eu nem sabia, eu nem conhecia esse profissional. Entendeu? Então, e tem muita coisa boa, tem muita coisa legal que acontece no interior que às vezes a gente nem fica sabendo, e o cara às vezes mora no mesmo prédio que a gente, mas a gente nunca teve a oportunidade de conversar com o cara porque você sai para fazer a tua correria, o teu trabalho, e cada um sai para fazer o teu, né? E aí Isso lembra bastante o episódio que a gente teve também da Carol, né, Mussolini, que a gente falou sobre cooperativismo, também de aproveitar esse ecossistema local, né? Sim. Digamos assim, te cortando já, mas... Não, mas ela falava... Ela é de qual instituição? Ela é do Sicredi, né? O Sicredi e o Cicobi são parceiraços do Walking, os dois, cara, são muito parceiros. Ela trabalha no departamento de marketing, ela vive viajando, né? Nossa, ela já estava em outra cidade fazendo inauguração. Sim. E foi um episódio que a gente entendeu um pouco mais do cooperativismo e vai nessa pegada de tentar ajudar a comunidade local, né? Sim. Assim, quando você começa o trabalho do Walk Together, obviamente que o network é o propósito maior, mas esse refinamento que você foi contando, né? A gente copiou tal coisa, não sei o quê. Como que você faz como que vocês pensam essa mudança dentro a inovação do próprio modelo, assim? Então, na verdade, a gente está em plena construção
A gente fala, o walking não é absolutamente. Então eu chego numa cidade, o que funciona para Prudente não funciona necessariamente para Marília. Apesar de serem cidades parecidas em tamanho, em população, mas nem sempre funciona. Então a gente é muito dinâmico e a gente constrói com amigos. É simples assim. Eu ligo para você e aqui em Prudente eu ligo, por exemplo, para a Zeli, eu ligo para o Lincoln, eu ligo para o Luiz da FGV, o Vince, Luiz Paulo Vince, entendeu? Então eu ligo para os amigos e falo, cara, quem que você ainda não me recomendou, que você acha que eu preciso conhecer para que a gente possa convidar para estar com a gente no WT? E assim a gente vai conhecendo, assim a gente vai convidando, né? Sinomar é um grande parceiro. Cara, a gente tem muitos parceiros aqui, né? Eu começo a falar, né? Peço até desculpa porque muitas vezes eu vou esquecer de alguém, né? Mas esses daqui é que eu consigo lembrar assim de bate-pronto, entendeu? O próprio Izik, que é o nosso piloto, né, que nos ajuda muito, o Alessandro Altino, que é de Martinópolis. Então a gente não tem só pessoas necessariamente de Prudente. A gente tem pessoas de Epitácio, né? A gente tem pessoas de Martinópolis. Então, e cada uma dessas pode pôr um tempero assim dentro do modelo ou não? Então, é isso que eu falei, a gente vai validando. Então você fala assim, ó, Marcelo, tô com uma ideia aqui pra gente fazer no walking, vamos fazer? Fala, traz aqui, vamos conversar. Aí a gente vai dar uma olhada, vai dar uma analisada. Ó, eu acho que dá para colocar isso aqui, Léo. Vamos testar? Vamos. Então a gente vai testar no próximo. Tá? Ver onde vai ser o próximo. O próximo vai ser em Atibaia. Ai, eu consigo ir para lá, Marcelo. Eu topo de ir para lá para a gente testar isso lá. Beleza. Então a gente é muito aberto para testar possibilidades, coisas novas. A gente não tem, não, é só desse jeito, é só assim. Não tá fechado. Não tá fechado. Né? Então, por exemplo, a gente participou de um em Poços de Caldas na segunda passada e geralmente nós fazemos eventos de terça, quarta ou quinta. Mas em Poços de Caldas, funciona para eles numa segunda. Porque eles têm a parceria com o cara do pub, que é o dono do pub, e o dono do pub abre para o walking na segunda-feira. Entendi. Então, para eles lá, funciona segunda-feira em Poços de Caldas, Minas Gerais. Entendeu? Mas via de regra, nós fazemos terça, quarta ou quinta. Essa é a regra geral. Mais nada, inicial, né? O pessoal de Atibaia quer fazer num sábado. Eles estão falando, pô, a gente podia fazer num sábado, porque não sei o quê. Vocês querem testar? Se vocês quiserem testar, a gente pode fazer, sem problema nenhum. Entendeu? Então a gente é muito aberto nesse sentido, no sentido de validar e entender o que pode funcionar para aquela cidade específica. Porque o walking sempre vem para entender como é que ele coloca a rede dele à disposição. O walking nunca vem para uma cidade para pegar alguma coisa. Não, a gente vem para falar como é que eu consigo colocar a minha rede, a nossa rede. Já passaram mais de 10 mil walkers. A gente tem, por exemplo, o cara que trabalhava com Elon Musk. Olha. Ele é de Atibaia. Será que ele encontrou ele aqui quando ele veio? Boa pergunta. Eu tive com ele na semana passada e não perguntei pra ele. Não, mas verdade, eu acho que não teve porque ele saiu. Ele não está mais ele trabalhava num projeto que chama Starlink. Que é um projeto para levar a internet para lugares onde não tem. Isso, é justamente. Então, e aí ele saiu do Starlink, né? Agora ele está na OneWeb, OneWeb, que é uma que leva a internet para embarcações, para aviões, né, para objetos em movimentos, que ele fala. Desafiador. Entendeu? E ele acabou saindo da Starlink agora e está nessa outra empresa. E como que o Walk constrói essas conexões, assim, vou chamar de valiosas, né? Conexões especiais. É óbvio, toda conexão é especial, mas ter um contato desse tipo à disposição é muito, muito especial. Como que isso acontece? Ou vocês têm um caminho para construir esse network? Então, e na verdade isso acontece muito porque o Fábio, que é o fundador, ele é um cara que ele é muito bem relacionado e ele anda em outros níveis, né? O Fabião, ele também é presidente do LEAD Ribeirão Preto. Não sei se vocês conhecem o LEAD. O LEAD é um grupo de empresários que hoje mais de 50% do PIB do Brasil está dentro do LEAD. Então é um grupo de empresários que se reúnem também para discutir sobre assuntos de política, de economia. E aí o Fábio acaba participando, né? Porque ele é presidente do LEAD Ribeirão e é responsável pela expansão do LEAD global. Então legal. O Fábio, ele é uma pessoa muito bem relacionada, um cara também incrível, super generoso, super atencioso, né? Não lembro se ele teve na primeira edição aqui em Presidente Prudente, eu não me recordo se o Fábio... Eu acho que não. Eu acho que o Fábio não teve aqui, ele teve em Assis, foi em Assis que ele... Entendeu? E aí o Fábio, ele vai construindo isso, ele vai trazendo. Então, por exemplo, na edição de Catanduva, a gente levou o Hans Donner. Acho que vocês conhecem o Hans Donner, não é? Né? Inclusive a Adri, que tá ali, ó, ela virou a Adri, sério? O Renato, não sei se vocês lembram do Renato de Paula, que é daqui de, acho que Venceslau, mas agora ele tá em Balneário. E o Hans, eles viraram a madrugada conversando, mas tipo assim, não dormiram. Gente, eles saíram do encontro, eles saíram do encontro no Tênis Clube em Catanduva, foram pro Ibis e viraram a noite conversando, simplesmente. Então,
Como é que surgiu isso? Papo muito Exatamente. bom, né? Aí o Renato já levou o Hans para Balneário, ele já vai assinar um empreendimento que vai ter a área de helicóptero, aviação de uma forma geral, né? vai ter área de embarcações e área de empreendimentos imobiliários, entendeu? Então o Hans já foi para lá por conta de quê? Porque o Renato esteve em Catanduva. Então essas conexões elas se criam muito de uma forma que a gente Natural, não impõe nada, orgânica, exatamente. Né? Tanto é que as pessoas, mas as pessoas sentam com os mesmos amigos. Cara, não tem problema. A gente não vai poder obrigar você a ir lá e falar assim, não, você vai ter que sentar com o fulano de... Não tem como. Por isso que o walking é gostoso. Por isso que a gente acredita muito que o modelo funciona por ser dessa forma. Tá entendendo? Porque a gente até tenta, fala, pô, Léo, você precisa conhecer um amigo meu, eu vou te apresentar, eu vou te apresento, se você achar que, pô, Marcelo, realmente, cara bacana. Mas não é forçado. Não, né? não é forçado, exatamente. Porque senão vira dinâmica de sala de aula, né? Aí é chato aquele negócio. Agora senta, se apresenta. Exatamente. Sei que É bem eu não gosto, Ninguém eu gosto merece, das coisas assim, mais né? naturais. Claro. Assim. Sim. A gente tenta conduzir dessa forma, para que seja o mais natural possível. E essa construção automaticamente se dá, é o que você falou, né? Você apresenta um colega, troca uma conversa ali tomando um negócio, você tá num restaurante, né? Então, sim. A gente está até tentando entender como é que a gente consegue fazer isso de forma mais efetiva, porque hoje o que eu vejo é que o walking não utiliza 10% da sua capacidade. Por quê? Porque muitas vezes você vai no encontro, é o que você falou, né? Cara, como é que eu vou me conectar com essa galera toda? Né? de uma vez, né? Para se conectar num encontro com 100 pessoas é difícil. Imagina numa rede que tem. Nós já estamos presentes em mais de 50 cidades, em 5 estados. Como é que eu vou me conectar com todo esse povo? Então, até por isso que a gente criou a rede social. Para que você pôr ali dentro, eu posso. Exatamente, ali dentro eu posso fazer o meu sobe no caixote. Eu vou lá, eu falo o que eu faço. Você tá entendendo? Então, a ideia da rede social é justamente essa: é conseguir aproximar esses walkers que estão espalhados pelo Brasil. E pelo mundo, e né? pelo mundo, exatamente. Você estava contando aí na nossa conversa inicial. Exato. Vocês têm pretensão de... A pretensão é chegar em 2.000 cidades pelo mundo. Essa é a ideia, tá? Então hoje a gente já tem amigos no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália. Então a gente tem walkers espalhados pelo mundo e a ideia é entender como é que a gente consegue organizar isso de forma global mesmo, para ser uma rede global. Legal, antes de chegar no global, queria fazer uma pergunta agora, fazer um recorte para o interior, né? Eu acho interessantíssimo isso. Realmente uma pergunta simples, né? Qual o potencial do interior? Falar para você, né? Porque às vezes a gente mira, lógico, os grandes centros e tudo ok, né? Super bacana também projetos que acontecem nas capitais. A gente sabe, né? Lógico, que nós temos nossas vantagens também no interior, qualidade de vida, enfim, outras coisas que podem entrar nessa, digamos assim, jogada, né? Sim. Para o Marcelo, qual que é, na verdade, o potencial do interior? O que você pode dizer assim para nós? Então, eu sempre coloco, né? Eu tenho alguns amigos de Marília e do interior que muitas vezes iam a São Paulo para algumas reuniões. E aí as pessoas falavam, mas por que você está lá em Marília, por exemplo? Aí o cara falava, porque lá eu tenho qualidade de vida, lá eu posso almoçar com a minha família, lá eu posso muitas vezes ter tributação reduzida. Então, Marília mesmo é uma cidade que trabalhou para que a tributação fosse reduzida para quem fosse dessa área de tecnologia e se mantivesse por lá. Então, o interior possui muitas coisas, muitas vezes mão de obra qualificada e até melhor do que na capital, entendeu? Sim. Tanto é que o walking ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, por quê? Por conta de justamente isso, de estar presente só fora dos grandes centros. Entender como é que a gente consegue trazer essas pessoas que muitas vezes estão vivendo em grandes centros e que muitas vezes, cara, viver em grandes centros a gente sabe. Eu vou para São Paulo, eu acredito que vocês devem difícil. Ir. Mas, cara, estudou lá também. É muita correria, aquela muita loucura. Às vezes o cara perde 2, 3, 4 horas no trânsito, cara. São 4 horas da sua vida que você está desperdiçando ali, que não tem o que você fazer. Não, e deve ser super estressante para quem mora lá, né? Tive a oportunidade de passar aí quase 4 anos estando lá toda semana por conta do doutorado, o Tarcísio também por conta do mestrado. E o que mais me incomodava era olhar na rua e as pessoas todas andando freneticamente, assim, sem parar para olhar um prédio. E correndo, né? Se você ficar no meio, você é atropelado. Eu imagino que não deve ser fácil fazer conexões num ambiente desse. Sem dúvidas. Eu acho que é muito mais difícil, né? E aí é o que eu falo. O interior ele tem essa possibilidade, né? Eu vim para o interior, eu morei, né? Eu nasci na capital, em São Paulo, morei até meus 8 anos por lá. Depois eu mudei-me para o Rio, morei no Rio até meus 18. Então eu conheci um pouco do que é a
capital, ou as capitais, né? Praticamente Rio e São Paulo. É um negócio muito, muito doido. Muito embora no Rio também eu morei no interior, eu não morei na capital, morei um período na capital do Rio e um período no interior. Mas, cara, o interior é muito, muito mais gostoso. Tanto é que eu escolhi, quando eu vim pra cá, pra Cândido Mota, eu escolhi ficar. Eu poderia muito bem ter ido embora, né? Falar, não vou ficar por aqui, não. Eu gosto muito do interior e eu acredito que tem muita coisa boa. É o que você falou, é você entender o olhar, né? Sim, Parar com de ter aquele certeza. olhar, mas aqui não tem nada. Cara, tem nada em tese. Você pega uma hora daqui, você pode vir. Aqui em Prudente ainda vocês têm mais possibilidades, né? A gente lá em Cândido Mota tem menos. Cândido Mota é uma cidade de 30 mil habitantes. Assis tem 100 mil. Aqui vocês devem estar com uns 250 por aí. A estatística é um pouco mais de 200, se não me engano, Isso. mas eu acredito que beira os 300 mil habitantes. Sim. Mas tem muita coisa para fazer, né? Vocês têm aeroporto aqui, coisa também. Isso né? facilita a logística. Transporte, né? É relativamente fácil, né? A gente tem boas rodovias para capitais e o aeroporto que hoje eu acho que tem 6 voos para São Paulo diariamente. Então, é um volume interessante aí, né? Exatamente. É entender isso, é olhar com essa perspectiva. O que a gente tem de bom, como que a gente pode contribuir para que isso melhore ainda mais. Não, sensacional. E eu vejo assim, vi no site também, a gente fez aquela pesquisa, né? Eu adorei, porque nós somos publicitários, né? E a gente repara, adora vídeos, né? Então tem uns vídeos super bacanas, bem produzidos. O material é bem Teve um dos vídeos que foi elaborado pelaquela OZ2, uma produtora super top, sim. que agora eles nem conseguem mais fazer pra gente, mas eles já fizeram um vídeo pra gente. Consegue sim, a questão. Aqueles agora estão trabalhando, né? E a gente é muito assim. Se você não pode participar agora, sem problema. Às vezes você está num momento de trabalho que exige uma coisa que você não consegue dedicar tempo né? para isso. E aí não adianta. E a gente fala, cara, sem problema. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, na hora que você estiver mais tranquilo, você volta, sem problema. E um desses vídeos, eu fiz um recorte que, assim, eu presto muita atenção nos textos também, eu gosto bastante. E eu achei sensacional que vocês colocaram assim: sejam bem-vindos à comunidade que reúne pessoas. Mais gente boa do planeta para estabelecer a era da generosidade, né? Exato. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Como é que é essa era da generosidade? Eu achei isso, nossa, uma tagline muito interessante. A gente acredita muito nisso. A gente acredita que fazer o bem faz que as coisas elas voltam de alguma forma. Pode não ser da mesma pessoa, da mesma entidade, mas a gente acredita muito nisso. Então a gente tenta viver isso, tenta fazer isso com as pessoas que estão próximas. Então, quando a gente pede para convidar um amigo para o walking, a gente fala, ele tem que ter o perfil walker. O que é o perfil walker? É um cara que tem brilho nos olhos, é o cara que é arrojado, é o cara que é inovador, é o cara que é generoso. Você tá entendendo? Porque a gente tem muitas pessoas que são generosas. E aí, só que às vezes a gente não consegue olhar. É o que você falou, a gente tá naquela correria do dia a dia, a gente nem analisa quais são as pessoas mais generosas de Presidente Prudente. A gente sabe, a gente conhece? Não conhece. E às vezes nunca parou para pensar nesse aspecto. Exato, você tá entendendo? E aí você fala, cara, mas aqui não tem, aqui não faz isso, aqui. Cara, você já parou para analisar isso? Não, nunca parei. Cara, então pega 5 amigos e conversa com eles. Quem são as pessoas mais generosas que você conhece? Me dá 2 nomes. A hora que você fala, nossa, olha quanta pessoa generosa tem aqui na cidade, e a gente às vezes não analisa isso, né? E isso é interessante, porque para desenvolver empreendedorismo e inovação, você precisa dessa colaboração de verdade, né? Você precisa juntar pessoas que estão a fim de trocar ali e como é que eu posso dizer? Não tem uma perspectiva de retorno imediato, né? Porque não vai acontecer de fato quando a gente pensa nessa construção. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Assim, vocês fazendo esse trabalho, qual a maior transformação? Porque o Tarcísio perguntou, né? Qual é o caso que te o case, salta né? lá aos olhos, né? Mas qual que é aquela situação, ou a cidade, ou a pessoa, ou o grupo de pessoas que você percebeu que rolou a melhor troca, assim? Porque como são vários grupos, eu imagino que alguns pegam fogo e outros vocês têm que ficar colocando fogo, né? Sim. Como que exemplo que você pode dar em relação a isso pra gente? Poços de Caldas é um exemplo de uma cidade que já está na sua 10ª edição. Vamos fazer a 10ª edição agora. Eles já fizeram 9 edições. Então é muito, como eu te falei, é muito relativo, porque cada cidade tem uma dinâmica. E a gente não exige, nós não exigimos nada do piloto. Ele não tem que fazer 3 encontros por ano, 2. Não, ele faz no tempo dele. Se ele achar que dá. E agora estamos, inclusive, entendendo isso. Por quê? Porque muitas vezes uma cidade fica sem fazer, porque
o piloto que fez, a gente fica com medo de repente chamar ele e falar, poxa, se você não tá fazendo, não tem problema. Vamos colocar uma outra pessoa para fazer e você continua como Walker sem problema nenhum, entendeu? Então eu acho que Poços de Caldas é um exemplo de uma cidade que realmente ela engajou, e ali não só em Poços como Guaxupé, por quê? Inclusive dentro do Walking teve até um casamento, para vocês terem uma noção. Jura? Exato, olha como é que é legal. A Jennifer, vai além dos negócios. vai além dos negócios. A Jennifer, ela pilota lá em Poços de Caldas e o Wesley pilota em Guaxupé. E eles se conheceram no Walking e se casaram. Que legal. E, cara, é muito legal, entendeu? Então isso é um outro negócio, um outro case que a gente conta que é muito, muito, muito bacana, entendeu? Não, e é transformador até na vida romântica, né? Exatamente. O Walk Together é um nome sensacional, que eu acho que tá super ligado com o propósito, né? Que o Tarcísio acabou de ler, né? Essa frase, esse tagline. Da generosidade, né? Exatamente. E de onde surge o Walk Together? Então, na verdade, que surgiu com o Fábio. O Fábio voltava de São Paulo, porque o Fábio nasceu em Ribeirão e foi para São Paulo. Ele conheceu a mulher dele em São Paulo, a Carô. E aí eles falaram, vamos voltar pro interior. Aí ela falou assim, vamos voltar, vai lá pra Catanduva. É a mulher que manda, né? Sensacional. E aí eles voltaram pra Catanduva pra ter os filhos e criar os filhos no interior. E aí quando ele chegou lá, ele falou assim, cara, como é que vocês se reúnem aqui pra falar sobre inovação? Vocês têm algum... Aí os caras falaram, a gente não faz isso não. Ele falou, então eu vou criar um negócio. Oportunidade. Vamos falar uns nomes aqui, uns nomes de pessoas que vocês acreditam que sejam referência na cidade, pessoas relevantes, formadores de opinião. Vamos fazer uma lista aqui. E aí fizeram a primeira lista com 33 nomes. E Uau. Aí, a primeira já tinha 33? Não, a primeira lista recebia 33 nomes. Esses 33 nomes recebiam um convite. Ah, sim. Aí no convite estavam quem eram esses 33. Aí os caras olhavam e falavam, pô, legal, tem uma galera bacana aqui, pô, acho que vai ser legal. E o que ele pedia? A única coisa que eu peço para vocês, convidem 2 amigos que vocês acreditem que tenham esse perfil, que sejam pessoas gente boa, pessoas bacanas, pessoas do bem. Essa foi a ideia. E aí dali começou. Aí fizeram Catanduva, Morro Agudo, Cravinhos, e aí foi fazendo. E sensacional. Segue em frente. Segue em frente, exatamente. E vocês têm notícia se alguma outra rede surgiu do Walk Together? Então, a gente não tem essa informação. Eu não sei dizer para você, mas eu acredito que pode ter. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, quando termina um evento, as pessoas falam assim pra gente, mas quando vai ter o próximo? A gente fala, geralmente é um no primeiro e um no segundo semestre. A pessoa fala, nossa, mas todo esse tempo, o que a gente faz no intervalo? Eu falo, cara, vocês têm total liberdade de se organizar e fazer encontros menores, né? Reunir uma galera 10, 15. A gente fez isso em Marília. O primeiro encontro em Marília, uns 30, 40 dias depois, o pessoal me ligou e falou, pô, Marcelo, a gente podia fazer um encontro menor num boteco mesmo, sem telão, sem nada, só se reunir uns 10, 15 amigos, e a gente reuniu. Aí eu liguei para um amigo da Jacto, que era o Tsen, falou, Marcelo, tem um consultor nosso, o Márcio tá chegando da China agora com coisas fresquinhas. Que legal. Eu vou ver com ele se ele topa aí falar com vocês. Aí ligou para ele, topou, veio, mas falou, foi numa mesa de bar mesmo. Reunimos 3, 4 mesas assim, ficamos 10, 15 amigos ali. O Márcio chegou também, falou com a galera aí, ficamos conversando. Foi um encontro de amigos, contou entendeu? Uma história ali. Contou um pouco do que ele viu, né? Que ele estava chegando lá da China. Mas foi muito informal, né? Não tinha telão, não tinha microfone, não tinha nada. Foi bem, entendeu? Então a gente acredita que devem existir. Eu nunca pesquisei para ver, mas eu acredito que provavelmente devem ter surgido iniciativas pós-walk. São pessoas que compõem essa rede que são muito... Eu imagino que tem esse mesmo perfil, né? E da mesma forma que nasceu o Walk Together, esse estímulo eu acho que acaba proporcionando a criação de outros movimentos também, né? Dentro da própria rede. Eu acredito que sim. Eu tenho uma pergunta, agora um pouco mais pessoal. A gente está entrando um pouco mais nesse celeiro. Sim. A respeito de referências, né? Lógico, a gente sabe, né, que todos nós temos as nossas, seja ela profissional, pessoal. Queria que você falasse um pouco, Marcelo, quem são as referências suas? E até porque, às vezes, a gente se espelha muito em algumas pessoas, né? Sim. Queria que você falasse um pouco sobre essas pessoas. Quem são aí, ou se for mais de uma, né? As referências aí do Marcelo. Sim. As minhas referências são basicamente o Fábio Fernandes, que é o fundador do Walk, que é um grande amigo, um cara super generoso, um cara que eu gosto muito, tem um carinho especial. O Ricardo Jordão, que é um maluco, né, das vendas lá da Revolution. É um cara que eu me inspiro muito, porque eu gosto muito do Ricardo, porque ele é muito verdadeiro, né? Então tem gente que ama e tem gente que odeia o Ricardo, né? Eu gosto dele, eu acho ele um cara muito, muito incrível. E basicamente são esses 2 caras que eu gosto muito e que eu me inspiro muito, né? O Fábio
e o Ricardo são dois caras que eu gosto muito. E aí tem alguns outros, né? Como o próprio Murilo Gun, foi um cara que eu fiz o curso de criatividade. E gostou? Pô, foi muito, muito bacana. Outro dia, inclusive, resgatei um amigo que a gente se encontrou lá, mas fazia 5 anos que a gente não se falava, entendeu? Então, por conta do curso do Murilo, entendeu? O próprio Érico Rocha é um cara muito bom, né? Te deu um start, né? Sim, né? Mudança de carreira, cara, entendeu? Então, são os caras que eu gosto, apesar de não acompanhar muito hoje, né? Nem o Murilo, nem o Érico, mas eu gosto muito do que eles falam, eu só acredito que são caras muito bons, tem um conteúdo bem relevante, sim. Que legal. E hoje o seu trabalho integral é o Walk Together. É o Walk Together, exatamente. A gente é responsável pela expansão, é aquilo que eu te falei, a gente vai fazendo nas cidades, a gente traz pessoas de cidades vizinhas para conhecer, para ver se eles se animam a levar para as cidades deles, né? A gente faz em Tarumã. Tarumã é uma cidadezinha do lado de Assis, tem 10 mil habitantes. Ninguém faz nada em Tarumã. Na hora que a gente chega lá, o prefeito fala: o que vocês precisam? O que vocês precisam? Super legal, né? Telão, não, pode ficar tranquilo que a gente vai dar um jeito de arrumar. Entendeu? Que legal, porque que legal. Ninguém faz nada em Tarumã. A galera faz as coisas em Assis. Tem um pouco mais também, que não é tão grande, perto, mas tem 100 mil habitantes. Sim. Mas a galera não faz as coisas em Tarumã. Então, quando você chega para fazer um encontro desse, aí você traz pessoas que são renomadas, né? Como eu te falei, a gente tem dentro da nossa lista de palestrantes que são caras que, né, tem um nome de peso, né? Legal, você né? pega a Luiz Helena Trajano, que já esteve com a gente. Uau, o próprio Hans Donner, que esteve com a gente em Catanduva agora, é um cara que, pô, é uma referência nessa área de comunicação. Videografismo, tudo, né? É um cara incrível, né? Então, a gente tem Ricardo Bellino, que é o cara que acho que trouxe a Ford Models para o Brasil. Então, Edu Lira, do Gerando Falcões. São caras que realmente têm uma expressão a nível nacional e são generosos, porque a gente fala o seguinte: o cara quer vir palestrar pro Walking, a gente não paga cachê. A gente paga deslocamento, hospedagem e alimentação. Se quiser vir, beleza. Se não quiser, sem problema, a amizade continua mesmo e segue. Claro. Entendeu? Que legal, que legal. E como que como é que eu posso dizer isso assim? Nessa sua vivência, como que você percebe o perfil de inovação e empreendedorismo das diferentes cidades que você vai? Porque isso é uma coisa que me intriga, sabe? A hora que eu paro para pensar assim... Qual é a identidade, né? Eu me pergunto isso também. Na publicidade, a gente conecta muita inovação à criatividade, né? E eu, de fato, acho que a criatividade é uma evolução, a inovação é uma evolução da criatividade, né? Para uma pegada comercial. Mas, assim, a gente também, eu acho que o Tarcísio compartilha disso, a gente acredita que ser inovador é ter um bom background de referências, né? E quando você vai para diferentes cidades, o aporte de referência muda, porque você está em São Paulo, você tem museu, você tem gente de fora que você cruza na rua, digo, estrangeiros, para você ter contato com outras culturas. A hora que você vem para Prudente, você já não tem Minas, isso. né? Também, que é bem interior também. A hora que você vai para uma cidade ainda mais do interior, menor, como a gente tem aqui Bernardes, Indiana, de 3.800 habitantes, brincadeira, é quase 5 mil. De Indiana vai desbaixar. Minha esposa é de lá. Explica por quê. Eu sempre brinco indianenses, porque minha esposa é de lá. Aí você viu? Dá até medo, porque ninguém nasce em Indiana. As pessoas só morrem em Indiana, porque não tem hospital. Gente, então, assim, eu falo, um dia vai acabar. Mas é brincadeira, é brincadeira. Minha esposa, onde você nasceu? Martinópolis. Mas você não é de Indiana? Não, Indiana não tem hospital. Então ninguém nasce em Indiana, né? As pessoas mudam pra lá, brincadeira. Mas é diferente. Como que você que lida com a busca de um perfil específico pra juntar ali no Walk Together, como que você vê essas diferenças? Porque me intriga isso. Então, a gente tenta ter empatia, porque é o que você falou. Cada cidade tem o seu perfil, né? Então, você pega Tarumã, uma cidade extremamente agrícola. Então, você falar de inovação é diferente de você falar de inovação em Prudente. É uma cidade que você já possui médicos, né? É um celeiro de médicos, tecnologia, indústria. Então, a gente tenta justamente isso, é ter empatia para poder colocar na mesma mesa pessoas de diferentes áreas, diferentes setores e de diferentes tamanhos. Porque uma coisa que tem no Walk que é muito engraçada é que você coloca o cara que é milionário, a gente convida o Walk, por exemplo, Marília, a gente leva os donos da Marilã. São caras que realmente, né, tem uma indústria com uns 10 mil funcionários, está com uma outra planta em Pernambuco. É diferente. Então, o que gera valor para esse cara é muito diferente do que gera valor para um jovem advogado, um jovem médico, né? Para um jovem empresário que está ali.
são coisas diferentes. É diferente você lidar com 5 mil funcionários e você lidar com um funcionário, muitas vezes. Exatamente. Então a gente tenta muitas vezes entender como é que essas pessoas chegaram até ali. Né? Elas já vieram de um background, como você falou, que é extremamente importante, né, para a criatividade, né, combinar coisas, muitas vezes é o que gera, muitas vezes, novos negócios, novas possibilidades e muitas vezes até novas fontes de receita. Porque às vezes o cara tem um negócio e ele está tão focado naquele negócio dele ali, que ele não consegue entender que ele pode ter uma outra fonte de receita ali, que ele não vê porque ele está focado ali dentro. Entendeu? Então, às vezes acontece muito disso. Então a gente tenta muitas vezes ter essa empatia para poder igualar, para poder colocar as pessoas para conversarem e muitas vezes não falar sobre negócios, falar sobre vida, falar sobre experiências, falar sobre como eu cheguei até aqui, né, o que eu fiz, como é que foi minha universidade, como é que foi minha faculdade, ou como é que foi minha escola. E às vezes o médico não vai fazer negócio necessariamente com o dono da Marilã, só que eles podem trocar alguma outra experiência ali e de fato ser um network efetivo, né? Exatamente. E ocorrer essa identificação, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E você, no caso, né? A gente estudando e você falando também um pouco como você tem essa experiência também de ter morado em vários lugares, você sabe ver também como cada público, tipo, se direciona mesmo, né? Ou se expressa, enfim. Todos nós temos as nossas particularidades. É isso que nos torna únicos também, né? Exato. Então, quero perguntar também um pouco a respeito, assim, eu sei que você já participou de vários podcasts, né, que a gente deu uma pesquisada. Alguns. Queria que você falasse algo inédito pro Tô Sem Papel, né, algo que você ainda não falou pra ninguém aí, pode ser uma revelação, viu? Então fique ligado aí. Pro Marcelo, né, com certeza, pode ser algum case, alguma história, alguma coisa pessoal mesmo, que te tocou de certa forma, não sei, algo que você fica à vontade para falar aí que você ainda não falou em nenhum podcast ou entrevista. Eu nunca falei em nenhum podcast, nenhuma entrevista. Rapaz do céu, agora você me pegou, hein? Não é? Porque geralmente eu falo, né? Tipo assim, eu gosto de trazer muito, né, experiência mesmo. Eu tenho muito disso. Trazer realmente experiências que eu vivi. Eu gosto muito disso, porque é o que você falou, isso marca, né? Sim, com certeza. Tem um amigo, é o próprio Murilo que fala, né? Fala assim, que o exemplo arrasta. Opa! Não adianta. Então, eu falo porque eu tenho 2 filhas, e eu tenho uma filha de 19 e uma filha de 12. O que tem? Não falei em nenhum podcast? Opa, temos uma querida aqui nos ajudando. Então... Tem que citar o nome dela aqui, ó, para ela ficar registrada. Ela trouxe uma coisa muito legal do álcool. Eu vou citar, é uma coisa que aconteceu no álcool que nunca tinha acontecido. A gente nunca tinha tido uma falta de um palestrante. Sempre que os palestrantes marcaram com a gente, eles foram. Sério? E em Assis, a gente convidou o Flávio Tavares, que já tinha estado com a gente em Cornélio Procópio, no Paraná. E aí a esposa dele, ela teve neném agora recentemente e tá grávida novamente. Poxa. E aí ele falou, Marcelo, minha esposa não tá muito bem, eu vou ter que ir com ela pro hospital e pode ser que eu de repente não vá. E ele realmente não conseguiu estar com a gente. E, cara, isso não foi um problema. O mais legal é isso. Você tá entendendo? Ufa, eu tava aqui tenso já esperando. Então, assim. aí, tipo assim, o que aconteceu? A galera que foi, a gente teve a nossa prata da casa, que foi a professora Lucinéia da Unesp, uma pesquisadora, que ela teve uma fala. Legal. A gente teve os nossos pratas, os nossos sobe no caixote. E a galera, cara, acabou o evento, a galera falou, cara, foi muito legal. Aí a gente falou, isso porque nem teve o palestrante principal, que é um palestrante que é incrível, né? Na edição de Cornélio Procópio, pra você ter uma ideia, a minha filha de 19 anos chorava de cair lágrima, porque ele fala sobre humanidade e tecnologia. Um cara muito incrível. Ele é um dos organizadores da Welcome Tomorrow, que é uma feira de mobilidade que acontece em São Paulo, e da Upper Education também, junto com o Walter Longo, que é uma referência no mercado. Então, o Flávio é um cara incrível, e foi muito legal essa experiência de nunca ter acontecido, de ter uma falta de um palestrante, pelo menos que eu saiba, porque eu também não faço todas as edições do Walking, tá? Então, eu sou responsável pela expansão, mas nem sempre eu estou em todas. Eu tento estar, mas nem sempre a gente consegue. E aí, pelo menos comigo, foi a primeira edição que a gente teve essa questão desse gap com o palestrante e não teve problema nenhum. Porque, como eu falo, o walking é muito gostoso, porque a gente está entre amigos. E é o que eu falo, se der qualquer problema, eu vou chamar vocês e falar, gente, ó, temos um problema. E foi o que eu fiz lá. E ele não vai poder vir. Queria agradecer a todos vocês. A galera já tinha comido, bebido, tranquilo ali. Né? E tomou vida própria, isso que é legal, né? O projeto em si, as pessoas, né? Elas viram a importância disso. E a gente sabe, né? Quando tá todo mundo no mesmo objetivo, querendo que dê certo,
né, nada vai tirar esse foco, né? Exatamente. Isso é muito importante. A gente gosta muito disso. Que legal, meu. Muito bacana. Nossa. Assim, falta muito propósito na vida da maior parte das pessoas, né? E ouvir você falar faz com que a gente pare. Nossa, você transformou sua vida para entrar num negócio completamente inovador que você fala, gente, dá para ganhar dinheiro de outras formas, dá para ganhar dinheiro, dá Sim. para fazer a vida de outras formas e transformando um país, né? Porque vocês já estão aí em tantos lugares que é fantástico. Nossa, eu fiquei assim impressionado com a sua fala agora. Não, com certeza. Eu acho que é um exemplo para todos nós, né? Às vezes a gente é uma das propostas também, nossa, né? Do podcast Tô Sem Papel, porque às vezes as pessoas ficam nos seus micromundos, digamos assim, né? E vai criando ali, né? Vários muros, vai criando uma situação muito complicada, às vezes de competição, e a gente sabe que isso não leva a nada, né? Pelo contrário, acontecem problemas, né? E nesse caso. Não, pode. Não. Coisa, eu vou pro pode futuro. Perguntar. Era justamente isso. A gente vai chegando pro final e a gente pergunta para os nossos convidados quem é o Marcelo do futuro. Então a ideia é que você coloque e conte pra gente se você tem uma visão de você no futuro. Cara, eu tenho uma visão, sim. Eu sou um cara, eu sou muito tecnológico, mas eu gosto muito também de natureza. Eu gosto muito de estar em contato com a natureza. E uma coisa que eu tenho vontade é de estar na praia. Eu me vejo morando na praia, curtindo com as minhas filhas, que não sei, né, se elas vão querer. Esse é o cenário, né? Eu vejo esse Você cenário. quem não quer, gente. Exatamente. Mas é uma coisa que eu gosto muito e que eu tenho pretensão. Eu tenho pretensão disso, né? E é uma coisa que eu gosto e eu tento trabalhar para que isso possa acontecer, para que eu possa realmente poder viver nesse mundo, que é um mundo que, como você falou, todo mundo quer. Sim. E as pessoas falam, mas e você enjoar? Se eu enjoar, eu volto. Simples assim. Não é um problema. Eu vou pras montanhas. Não é nada para sempre, né? Exato. Então mas é uma coisa que eu tenho pretensão, sim. Eu gosto muito disso e é o que eu te falei, ajudar a levar o Walking de uma forma exponencial para mais cidades, para que esse projeto consiga se estruturar de uma forma ainda melhor, gerar muitos frutos, gerar muitos resultados, mas sempre dessa forma, de uma forma divertida, descontraída. Tem aquele negócio de pressão, não, tem que bater no meta. Não, cara, nossa meta é 50, a gente tem que bater 200. A meta tem que ficar pequena perto do que a gente consegue alcançar, entendeu? Para ver que, tipo assim, cara, não é só isso, né? A gente acredita que isso é importante, porque se você não tem métricas, você não consegue mensurar se está melhorando ou não. Mas é que não pode ser só exclusivamente as métricas. Nelas. Exatamente. Então tem que ter outros tipos de métricas, né? A gente fala muito sobre a questão da felicidade, entender, né, que é um índice que muitas vezes as pessoas não medem. É ignorado, Nossa, você tá entendendo? Com certeza. Então tem um índice que é a felicidade interna bruta, acho que é no Butão, um país que ele faz ele mede essa questão da felicidade. Sim, né? E a gente não mede, né? Então, falando, né, será que as métricas que nós estamos utilizando, elas são as melhores métricas? Nossa, sua fala é interessantíssima, porque eu costumo falar que a gente usa métricas industriais, né? Tratando todo mundo como máquina e não importa o que ela pensa, o que ela sente, se ela gosta, se ela não gosta. E vai rolando uma pressão achando que aquilo vai gerar resultado. E já tem vários estudos, né? Outro dia saiu eu assino o newsletter da Harvard Business Review e os cientistas fizeram uma pesquisa para tentar identificar em quais ambientes as pessoas eram mais produtivas, porque agora tá todo mundo debate de fica em casa, não fica em casa. Aí o Elon Musk manda todo mundo voltar, e aí todo mundo fica ouriçado, enfim. Mas ouvindo você falar, eu acho que foi um grande exemplo pra gente, quero deixar ressaltado isso no podcast, de que nada é para sempre, né? Aí a gente tem uma história, né? Você acabou na sua fala. E evolui, né? No caso, né? As coisas vão evoluindo, né? Quando a gente perguntou do futuro, né? Sim. Exatamente. Tem que evoluir. E ele falou: não, eu vou pra praia. Mas e se você enjoar? Eu saio da praia, né? E depois de uma história de transformação. Ele fez uma faculdade e hoje não exerce mais aquela faculdade. Então não é porque você fez uma faculdade, não é porque você escolheu mudar de cidade ou constituir uma família em um lugar que você não pode ir para outro lugar ou voltar da onde você veio, né? A gente tem e vive numa sociedade onde a gente fica estático
E inovar, ser criativo é justamente isso, ver potenciais em outras coisas e fazer aquilo que te dá prazer, não só isso, a gente sabe que o trabalho não dá prazer o tempo todo, mas buscar isso na vida, né? Porque aí você tem um caminho mais leve, mais tranquilo. Exatamente. Sei lá, eu tenho essa... Sim, eu quis fazer esse apanhado porque é muito legal ouvir isso, não é toda hora que a gente escuta, né? Porque a gente sempre tem, principalmente na área de negócios, a fala é muito... ainda em busca do sucesso a qualquer preço. É. Mas isso é por conta da nossa criação também, né? A gente tem que, né, colocar isso na mesa, porque a gente veio de uma criação nesse sentido, nesse modelo. Sim. Então a questão da mudança cultural, ela é extremamente importante. Por quê? Porque sempre foi assim. Então a gente gente trazer isso para discussão é diferente, é difícil, né? Com Então certeza. não é um negócio simples, é uma questão cultural que é bem difícil de você mostrar que existem outras métricas que não essas industriais, né? Milhões, né? A foto de milhões. É. Exatamente. É melhor a tranquilidade de milhões, né? Com certeza. E as redes sociais quais são, Marcelo? A minha é omarcelo.arruda e do Walking é Walking Together 99. Ah, maravilha. Nossa, eu tô satisfeito, Léo. Eu estou super satisfeito. Foi um prazer, né, te receber aqui, Marcelo. Pra gente poder bater esse papo, você contar a história do Walk Together. A gente precisa cada vez mais conectar as pessoas com gentileza, né? De poder trocar e se abrir. Eu costumava falar para os meus alunos quando eles entravam na faculdade e quando eles saíam da faculdade, eu repetia a mesma coisa. Eu falava assim: compartilhem tudo que vocês sabem, porque ninguém vai ser você. Então não importa se alguém vai copiar, sempre vai ser diferente. Mesmo que a pessoa copie exatamente o que você faz, vai ser diferente. Não tenha medo. Compartilha que cresce, né? Eu costumava falar isso. E eu acho que essa é a lição que você trouxe aí na nossa conversa de hoje. Então eu queria agradecer, Marcelo, a sua presença. Um dia corrido, como eu disse lá na nossa abertura. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite. Cara, estou à disposição. O que vocês precisarem, a Rede do Walking estará sempre à disposição para generosamente contribuir com projetos, com iniciativas, com podcasts, o que vocês precisarem, fiquem à vontade em nos acionar. Muito obrigado. Nós também, né? Estamos à disposição. Nós não somos grandes como Walk Together, mas o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Muito obrigado. Bom? Muito obrigado. E aqui a gente encerra mais um Tô Sem Papel. Nos vemos a semana que vem. Até mais.